Salve, salve galera, aqui é o Brunão, também conhecido como Mizilen, e hoje nós vamos para o quarto critério da nossa análise completa de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, a primeira temporada, que foi só o que foi exibido na TV no Japão, né? Até agora. Então, vamos lá. Também vale ressaltar que para entrar no critério de antagonistas, eu também estou usando uma camisa de um dos principais antagonistas da história da ficção, né? Ou melhor dizendo, não sei se é ficção, né? Podia ser uma história numa galáxia muito distante, muito tempo atrás e tal, né? Vai saber. Então, sigo com dor no pescoço, mas estou vivo. É isso que importa. Antes de mais nada, eu vou deixar os links aqui, padrão. Tanto do canal para você se inscrever, caso você não seja inscrito ainda. Se você já for inscrito, clica no like, já clica no sininho das notificações caso você não esteja sendo notificado ainda. E compartilhe esse vídeo para uma galerinha mais chegar e ver e conhecer esse anime, conhecer mais coisas do nosso conteúdo, pra gente ir se espalhando pelo mundo. Então, guys, dito isso tudo, seguimos para o nosso quarto critério: os antagonistas. Vamos lá. Quando a gente está falando de Kimetsu no Yaiba, geralmente os antagonistas são os Onis, né, que são os demônios, né? E vale ressaltar que, tal qual os personagens coadjuvantes da história e o próprio protagonista, os antagonistas têm muita personalidade, aparências próprias, coisas e estilos muito pessoais, além de poderes extremamente únicos. Então, mas a gente não pode perder muito foco agora, porque aí a gente pode chegar lá logo depois de analisar melhor o critério. A primeira questão que a gente faz é se há um senso de propósito claro nos antagonistas. No nosso antagonista principal, a gente não consegue saber exatamente qual é o propósito dele nessa primeira temporada. A gente não tem acesso a muita informação sobre ele, o que acaba tornando ele misterioso e acaba deixando. Mas você consegue saber que ele é muito poderoso, porém que ele trabalha nas sombras, que ele não quer. Que ele ainda não está muito pro confronto direto, tá? Então é algo que ainda tenha que ser desenvolvido com mais potência, com mais potencial nas próximas temporadas, porque não ficou muito claro qual é o propósito real do antagonista da história, tá? Quanto aos demais antagonistas, todos eles têm um propósito bem claro e histórias bem próprias, tá? Você tem você tem desde do básico da luta pela sobrevivência até lutas por poder, né? Que são alguns dos demônios que querem se tornar alguém dos chefes, né? Alguém das luas, que são os braços direitos ou são os subchefes, né? Do grande vilão, que são as luas minguantes e luas crescentes. São sendo 6 de cada, né? Das 6 luas minguantes, somente um aparece lutando de fato na primeira temporada, enquanto os outros todos aparecem, porém aparecem numa situação meio até constrangedora e embaraçosa para eles, ok? Mas basicamente é isso. As luas, tanto as inferiores quanto as superiores, são ranqueados de 6 a 1, sendo 1 o mais poderoso, e eles podem mudar entre si, lutando entre si, ou adquirindo mais poder e merecendo um cargo maior. E é importante ressaltar que todos os demônios eles são pessoas que foram transformadas em demônios. Então nenhum desses demônios não foi humano em algum momento. E todos eles têm motivos muito fortes que fizeram eles se transformarem. Alguns deles nem são revelados na realidade, né? O primeiro vilão, que é o primeiro antagonista, micro-antagonista que aparece, a gente não tem a menor noção sobre ele. O próprio demônio das mãos, que é um demônio
que é o primeiro chefinho, né? O primeiro chefe que o nosso protagonista enfrenta, ele tem uma parte da história dele, mas é só uma parte também. E ele tem uma motivação bem maligna, eu diria, sabe? Mas digamos que todos eles costumam ter motivações e alvos escolhidos baseados na história pessoal deles e no motivo da transformação deles. Tá? E isso torna uma coisa muito real. Isso torna o laço com esses antagonistas muito real. Você consegue entender as motivações deles. O que leva à seguinte questão. Esses vilões, eles representam uma ameaça real à situação? Então, a grande realidade é que sim. Literalmente, a origem de todos os demônios é o vilão principal, o Muzan, o antagonista chefe da coisa. Introduzi ele um pouco na parte de cenário e agora vou poder desenvolver um pouco mais sobre ele, tá? Mas basicamente todos eles saem desse mesmo vilão e ele não se sabe qual é o propósito real dele, mas sabe-se que cada um desses demônios tem seus próprios propósitos e desejos. E todos eles também não podem sair durante o dia e se alimentam de seres humanos. Então, consequentemente, eles são uma ameaça constante à humanidade, porque enquanto eu vou almoçar, comer um prato de feijão, arroz e qualquer coisa, a outra pessoa vai almoçar e vai pegar uma pessoa, pegar um ser humano. Então, né, mesmo para existir, eles são uma ameaça, sabe? Além disso, o que acontece? O nosso protagonista, quando ele se torna um caçador, né, ele passa a ser guiado para missões. E essas missões são realmente para quando acontece alguma coisa estranha num determinado local. E nesse determinado local você tem há uma suspeita de que seja um demônio em atividade. Então ele vai para lá para localizar aquele demônio e derrotá-lo, trazendo de volta a paz e o equilíbrio àquele local. Ok? E consequentemente isso já traz a resposta à nossa terceira pergunta: se existe um motivo real para o conflito com o protagonista. Então, tanto do grande vilão quanto dos subvilões, sim. Todos os subvilões, né, eles têm essa... Todos os outros antagonistas, na verdade, né, eles têm seus próprios motivos. E o protagonista, ele sempre vai estar lá para pará-los, porque ele se tornou um caçador e ele é uma pessoa extremamente empática. Então ele precisa parar esses vilões. E conforme mais você adquire poder como um Oni, como um demônio, né, geralmente você mais se afasta da sua humanidade. Então o protagonista ele tem uma dificuldade porque são pontos completamente antagônicos. Você tem um protagonista que é extremamente humano e empático, e você tem vilões que são extremamente desumanos e cruéis. Então você tem duas contramãos ali se enfrentando, além dele já ser um caçador, né? Então como a profissão dele, de certo modo, seria caçar esses demônios e impedi-los de devorar pessoas. Mas esse conflito acaba se tornando mais interessante porque, geralmente, como o protagonista quer entender os vilões, os antagonistas dele, e trazê-los para o seu lado, eles acabam tendo memórias da sua vida humana e tendo acesso a histórias mais interessantes e mais completas, né? A terceira, que leva à seguinte questão, que é: se existe complexidade de desenvolvimento? E sim, muita. Tem vários vilões que têm... todos os vilões têm uma certa complexidade. Alguns são mais complexos que outros e são mais desenvolvidos pela história. A gente tem um deles, inclusive, que é quando ele conhece o Inosuke, que ele tem na verdade, que é um dos primeiros demônios que ele mostra realmente a história de origem e a base da história dele, e que ele era um autor e que não tinha conseguido sucesso e que tinha sido humilhado, e aí ele adquire o poder dele e ele se torna um demônio depois de cair nas profundezas do desespero,
Porque a arte dele era tudo pra ele, era a vida dele. Só que a arte dele foi desprezada e ele foi humilhado e ele foi completamente destratado até ele ficar à beira do desespero supremo. E que foi quando ele caiu e se tornou um Oni. Então você tem... Cada antagonista ele tem uma motivação dele que é diretamente atrelada à origem dele. E consequentemente aos poderes e às novidades e tudo mais. E quando você tem os conflitos, você acaba desenvolvendo ainda mais essas histórias e você fica até sentido, você fica até triste pela história do antagonista que o protagonista enfrenta, sabe? Então, quando você tem o grupo do bem enfrentando esses antagonistas e você vê a história deles e você fica, caraca, eu poderia até entender, sabe? Eu poderia até entender a motivação deles, eu poderia entender o lado deles. Por mais que você não necessariamente concorde, ok? Você não precisa concordar com eles para entender o lado deles. E aí, novamente, chegamos à seguinte questão, que é, os antagonistas têm uma personalidade forte? Como é a personalidade dos antagonistas? Então, como eu já expliquei, né, a maior parte deles se afasta mais da humanidade conforme mais forte fica, porque ele vai devorando mais seres humanos e vai se tornando e vai ganhando mais poder nesse lado demoníaco e vai perdendo a sua humanidade aos poucos, o contato com essa humanidade. Só que o que acontece com isso? Quando você chega num determinado ponto de poder, você pode inclusive voltar a ter acesso a essas memórias e ter acesso a tudo isso. E o que ocorre? Todos esses antagonistas, como eu disse, eles têm personalidades próprias e bastante únicas. Esse demônio, que era de um artista e tudo mais, se eu não me engano, ele estava quase sempre chorando e se lamentando. E ele queria retomar o posto dele como uma das estrelas, uma das luas minguantes. O antagonista o antagonista final da primeira temporada do anime, ele tem um outro conceito, que ele tem um conceito distorcido de família, causado por coisas que aconteceram durante a vida humana dele. Então, quando ele se tornou um demônio, por mais que ele não se lembrasse das motivações, ele tinha um senso de família distorcido, porém muito forte. Então, para ele tinha que ter a família e a família tinha a obrigação de obedecer e protegê-lo. Então você sempre tem essas personalidades muito fortes, histórias muito envolventes e muito tocantes. Porém, tenho que dizer novamente que nesse critério de antagonista, o principal vilão, que é o Muzan, ainda não apareceu muito bem, não deu as caras, não deu. E por mais que ele tenha uma personalidade forte e que você veja na reta final que ele é extremamente poderoso, e que ele não tolera que alguém levante a voz, que alguém pense, que alguém faça nada diferente. Ele se coloca como o topo de tudo, né? Ele se coloca como aquele que está acima de todos. Então, se você tenta ajudá-lo, ele vai querer te matar porque quem é você para ajudar ele? Um ser superior, fodão, supremo, bolado, sabe? Então, assim, a gente tem uma personalidade muito forte, ele tem um vilão muito poderoso e muito ameaçador. Porém, os motivos dele ainda continuam completamente ocultos e a gente não sabe muito sobre ele, a gente não sabe sobre a história de origem dele e a gente não tem nenhum desenvolvimento de fato sobre esse grande vilão. Então, esse eu acho que é o único pecado da série nessa primeira temporada e é por isso que eu vou tirar meio pontinho da história, da parte dos antagonistas, e com isso nós concluímos a avaliação dos antagonistas numa nota 4,5 de 5, beleza? Então galera, concordou, discordou? Comenta aqui, compartilha esse vídeo e vamos adiante que ainda falta um critério e a nossa avaliação final de fechamento englobando tudo. Beleza galera? Então, é isso, até amanhã e divirtam-se!